Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Daniel Monteiro e este é o canal A Tribo de Dan. Estamos juntos aqui para mais uma classe dos professores, onde nós estudamos a Bíblia usando como guia de estudos a lição da escola sabatina. Se você gosta de conteúdos relacionados à Bíblia, se você gosta de reflexões a respeito da Bíblia, curta, comente, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse. E hoje nós vamos falar sobre os dons espirituais. Vocês sabem que a temática desses 3 meses de estudo que nós estamos fazendo é sobre a primeira e a segunda carta do livro de Paulo aos Coríntios. E na primeira carta, uma questão recorrente são as inúmeras divisões, os inúmeros problemas que acontecem na igreja de Corinto. Um destes problemas que nós tratamos no início foi a questão a respeito de quem era o discipulador daquele membro da igreja de Corinto. Se era Paulo, se era Cefas, se era Apolo, né? Houve essa discussão. Aí depois você teve uma questão relacionada à alimentação, porque algumas pessoas comiam carnes sacrificadas a ídolos e outras não. E aí houve uma discussão ali dentro da igreja de Paulo, da igreja de Corinto, e a igreja de Corinto resolveu, de alguma. A igreja de Paulo, na verdade, Paulo resolveu, falando sobre a questão de não se preocupar se a carne era uma carne de sacrificada a ídolo ou não. Se você não sabe, não tem problema você comer. Mas se você soubesse, você não comeria, não porque ídolos têm algum tipo de poder, mas para não levar a pessoa que te informou a pecar, né? Não escandalizar os fracos na fé. E finalmente nós chegamos a mais uma discussão que havia na igreja de Corinto, uma igreja terrível, cheia de problemas, cheia de discussões. Assim, a pior coisa que existe dentro da igreja são as intrigas, discussões e divisões que acontecem dentro da igreja. Essa é a pior coisa que acontece, que pode acontecer dentro da igreja. Intrigas, confusões e divisões são as piores coisas que podem acontecer dentro da igreja. E a, o ponto agora que Paulo vai tratar de mais uma intriga, mais um problema, está relacionado aos dons espirituais. É interessante que hoje ainda essas questões se apresentam na igreja cristã como um todo. Em termos de quem você é discípulo, nós podemos falar assim dos calvinistas e arminianos, né? Se você falar sobre alimentação, você também pode tratar ali pessoas que seguem a dieta de Levítico e aquelas que não seguem. E aqui nos dons espirituais você ainda vai ter essa mesma dificuldade, essa mesma questão entre aqueles que acreditam que o batismo do Espírito Santo se revela na manifestação de línguas. Ainda tem a questão de como entender o dom de línguas em específico, e que tem uns que entendem de uma forma, tem outros que entendem de outra forma, e também você tem a questão de colocar um dom como melhor que o outro em termos para a igreja. É, o texto da semana é o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1, onde Paulo fala assim: entretanto, continuem buscando com avidez as coisas do Espírito, ou os dons espirituais, procurando especialmente o dom de profetizar, ou a habilidade de profetizar. É, essa discussão, Paulo levanta essa discussão a partir do capítulo 12. E no capítulo 12, Paulo vai mostrar a importância de todos os dons. Primeiro, quem é o Senhor dos dons? Quem é o Senhor dos dons? É o Espírito Santo, que distribui a cada um como ele bem quer. E cada dom tem a sua importância dentro do avanço do reino e da pregação do evangelho. Se tem alguns que
tem o dom para pregação, para ensinar, eles têm a sua importância. Se tem aqueles que têm um dom para curar, eles têm a sua importância. Se tem aqueles que têm o dom de falar em outras línguas, ele tem a sua importância. A questão é que algumas pessoas, e ele vai deixar isso bem mais claro no capítulo 14, achavam que por manifestar o dom de línguas, essas pessoas se sentiam superiores àqueles que não manifestavam o dom de línguas. Esse é o primeiro, a discussão central que está acontecendo ali. Então, no capítulo 12, primeiro, quem distribui os dons? O Espírito Santo, e não distribui de maneira igual, porque cada pessoa tem uma função dentro da igreja, como cada membro do corpo tem uma função dentro do corpo. O corpo não é perfeitamente saudável se faltar uma parte, por mais que pequena, por mais que pareça irrelevante quando nós a temos, né, quando nós a usamos, mas todo o corpo tem a sua função. Eu lembro de um querido amigo que hoje já descansa no Senhor, mas que ele tinha diabetes, e por conta da diabetes, ele perdeu o dedão do pé. E foi impressionante ver. Eu era um adolescente na época, mas foi impressionante ver como que ele, por falta do dedão, passou a se locomover com muito mais dificuldade. Muitas vezes, nós não damos valor a uma parte do corpo como o dedão do pé. Mas, na ausência do dedão do pé, você percebe o tanto que ele é importante. E aí, que aquela parte do corpo que era desvalorizada passa a mostrar o seu valor não na presença, mas na ausência. Eu desafio você a tentar pegar um copo, segurar um copo sem usar o seu polegar. Também é difícil. Assim, para não dizer impossível. Mas nós não damos valor ao nosso polegar até que alguém perca o seu polegar. E, de fato, existem pessoas com habilidades concedidas pelo Espírito Santo dentro da igreja que muitas vezes são desvalorizadas, que muitas vezes são deixadas de lado. Mas essas pessoas precisam, mas toda a igreja, na verdade, precisa entender que cada habilidade concedida pelo Espírito Santo é importante para o avanço do reino. E nenhuma habilidade, nenhum dom concedido pelo Espírito Santo pode ser negligenciado pela igreja como se fosse uma coisa que não tivesse grande importância. É claro que a mensagem do Evangelho vai se espalhar se eu usar o meu dom ou não, mas ela vai se espalhar por causa do Espírito e por causa de Deus, que vai pregar o Evangelho. Entretanto, Deus quer que eu tenha a minha parte, a minha participação com o dom que Ele me ofereceu para isso. E aqui eu quero fazer uma separação mais clara da diferença entre o que é dom e o que é talento. E é lógico que isso é uma discussão muito ampla, não é consenso. O que eu vou falar aqui não é um consenso entre os acadêmicos, mas é preciso termos um parâmetro aqui, né? É lógico que talento, na época da Bíblia, era uma unidade de valor, né? É uma unidade monetária. O talento era relacionado à riqueza, não era relacionado a habilidades. Com o passar do tempo, e muito por causa da Bíblia, a expressão talento passou a fazer uma referência a habilidades que as pessoas tinham. E essas habilidades podem ser naturais ou adquiridas. Então, o talento pode ser natural ou adquirido. O talento, você pode treinar para ter. E quantas pessoas demonstraram que o treino muitas vezes supera o talento natural. Existem jogadores de futebol que é do Brasil mesmo, não vou falar o nome porque a gente está num vídeo aqui, então existe o risco de chegar aos ouvidos dessa pessoa, mas teve um jogador de futebol no Brasil
que poderia ter sido 2 vezes campeão mundial, mas foi só uma, porque ela confiou demais no talento dela e não quis fazer a parte do treino, não quis se dedicar ao treino para não ser superado por alguém que treinava, não tinha o mesmo talento natural que ele, mas por alguém que treinava mais do que ele. Por outro lado, você tem grandes exemplos de esportistas que, apesar do grande talento natural, sabia que o treino poderia superar esse talento natural e por isso eram os primeiros a chegar no treino do seu esporte e os últimos a sair. Um grande exemplo desse, como é um exemplo positivo, aqui eu posso falar o nome, é Michael Jordan, que ele era o primeiro a chegar na quadra e o último a sair, porque ele sabia que alguém com um talento ou alguém que não tivesse o mesmo talento natural que ele tinha para o basquete, poderia superá-lo se treinasse mais que ele. Então, o talento ele pode ser natural ou adquirido. E quando é que uma habilidade eu posso chamar de dom? A habilidade eu posso chamar de dom quando eu deixo que o Espírito Santo use essa habilidade e essa habilidade passa a ser usada para o avanço do reino de Deus aqui na Terra. Então, eu posso ter o talento para o canto, mas quando eu uso esse talento para o canto, para levar a mensagem de Deus através da música para outras pessoas, isso passa de um talento para dom. Tem uma outra questão aqui no dom, é que o dom pode ser concedido por Deus. Dom, ele tem uma ligação no grego com a ideia de graça. Ele pode ser concedido por Deus para um único instante na nossa vida, onde há uma necessidade de pregação de evangelho, que se aquela habilidade não fosse dada naquele instante, o evangelho seria prejudicado. E aí você tem a habilidade naquele momento e nunca mais você desenvolve aquela habilidade. Então, nós temos uma peculiaridade no dom que não tem no talento. O talento, dificilmente, eu nunca ouvi um caso que a pessoa se torna um extraordinário, com uma habilidade extraordinária num único momento e depois nunca mais ela consegue repetir essa ideia na vida dela. Mas o dom, sim, o dom tem essa possibilidade, porque o dom é a utilização sobrenatural de Deus das habilidades que nós temos ou que ele infunde a nós para a pregação do evangelho. Então, qual é a diferença de dom e talento? A principal diferença está no propósito para o qual eu a uso. Então, eu uso para as coisas comuns do dia a dia, é talento. Eu uso para o avanço do reino de Deus na terra, é dom. Vou dar um exemplo aqui. Um professor ele tem o dom do ensino. E ele pode usar ele tem o talento do ensino, desculpa, ele tem o talento do ensino, que ele usa esse talento para ganhar o seu sustento, para ensinar as coisas comuns do dia a dia. E pode ser, vamos dizer que é um professor de ciências, ele vai usar o talento dele para ensinar sobre química, física e biologia, com as coisas comuns do dia a dia. Isso é talento. Talento que ele pode usar, inclusive, para ganhar dinheiro. O dom, ele pode pegar esse talento e passar a usá-lo para ensinar as pessoas sobre Deus e sobre o reino de Deus. E levar as pessoas a se converterem para Deus. Isso é dom. Então ele pegou um talento e o colocou à disposição de Deus e Deus o transforma num dom. O dom é o uso de Deus de uma habilidade que ele já nos deu naturalmente, que nós adquirimos durante a vida, ou que ele infundiu a nós para o avanço do reino de Deus na Terra. Bom, com essa explicação, aqui eu vou então voltar à temática da questão de um talento ou um dom ser mais importante que o outro. Claro que não. A gente nunca sabe o que o Espírito vai fazer com nossas habilidades. Eu posso ter o melhor orador do mundo, que faça o sermão mais bonito do mundo, mas o que impactou aquele coração
que se converteu, pode ter sido que naquele dia, daquele sermão, ele foi recepcionado pela igreja. Vou usar aqui a linguagem dos dons, né? Ele foi hospedado pela igreja, ele foi ali recepcionado pela igreja de maneira tão acolhedora que o que converteu o coração dele foi a recepção e não foi a pregação. Então a gente não sabe. E o que faz o dom ser importante? É quando o dom faz com que o reino de Deus avance. Então, o maior pregador que não leva ninguém aos pés de Jesus, isso não pode ser considerado um dom importante. E a pessoa que mais é hospitaleira, esse é o termo, a pessoa que é mais hospitaleira e que leva por sua hospitalidade as pessoas aos pés de Jesus, esse dom é o dom mais importante do que aquele que prega e não leva ninguém aos pés de Jesus. Então, o dom ele é importante a partir de ele cumprir a missão, a função para a qual ele foi dado. Bom, um segundo ponto, e aqui a gente tem que falar, nenhuma habilidade, nenhum dom, nada que nós tenhamos vai ter significado, vai ter importância, se não for para cumprir o propósito do amor. Que aí a gente entra em 1 Coríntios capítulo 13. E amor na Bíblia não é sentimento. Porque eu não posso mandar alguém não sentir alguma coisa. Olha como é que a Bíblia trata sentimento de formas diferentes. Ira é sentimento. E na Bíblia não há uma ordem para você não se irar. Não se ire. Não há essa ordem. A ordem é irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, você pode se irar, mas não se deixe dominar pela ira. O amor, existe uma ordem. Ame ao próximo como a ti mesmo. Ou Jesus fala, ame uns aos outros como eu vos amei. Porque a Bíblia não trata o amor como sentimento. E o que é o amor? O amor é agir para com o outro como eu gostaria que agissem comigo. O que é amor? É atender à necessidade do outro como eu gostaria que a minha necessidade fosse atendida. É levar para o outro o melhor que pode ser levado, porque você gostaria de receber o melhor que você recebe. Então, qualquer habilidade que você tenha, destituída da ideia de levar ao próximo o melhor que você poderia levar para ele, para que ele seja beneficiado por uma habilidade sua que você não teria, que ele não teria um benefício se você não atuasse, não é dom. Só é dom se for com amor. E o amor é sempre pensando no melhor para o próximo, para o outro. Tudo que o cristão for fazer deve ser com base a partir de e para mostrar o amor que você tem para aquela outra pessoa. E aí a gente vai para o capítulo 14, que é o último ponto, é a última parte. O capítulo 14, ele vai apresentar ali de novo a discussão sobre todos os dons. Novamente fala que é o Espírito que distribui. E ele vai colocar o que no nosso verso da semana foi apontado. Busque o dom de profetizar. Ou seja, se há uma hierarquia de dons, não é o dom de línguas que é o principal, mas o dom de profetizar. E aqui eu preciso fazer uma pausa para a gente falar sobre o dom de línguas. É lógico que você precisa ler toda a Bíblia para ter todo o entendimento sobre o dom de línguas. Mas, começando por Atos 2, o que é dito do dom de línguas entregue aos discípulos não é uma língua que não pudesse ser entendida. Pelo contrário, o que aqueles que estavam ouvindo os discípulos, eles falam, nós somos do Ponto, somos da Capadócia, somos de Roma, somos de vários lugares do Império Romano. E nós ouvimos os discípulos falarem na nossa língua. Portanto, lá em Atos, capítulo 2, o que se vê são os discípulos pregando
numa língua inteligível àquelas pessoas. E faz sentido, porque se o dom é entregue para o avanço do reino de Deus na Terra, então não tem muito sentido você apresentar um dom que não vai fazer com que as pessoas se convertam. Elas têm que entender o evangelho para se converter. Se elas não entendem o evangelho, elas não vão conseguir se converter. Esse é o ponto que é colocado aqui. Agora, o que a gente vai ver no capítulo 14, às vezes pode dar a impressão de que ali ele pode falar de coisas inteligíveis, que não podem ser entendidas, mas ele não está falando disso. Por quê? Eu nasci no Brasil, falo português. Se alguém falar em mandarim para mim, eu não vou entender. Então, quando Paulo fala que as pessoas não estavam entendendo e que era necessário um intérprete, eu vejo nesse sentido não línguas que não pudessem ser entendidas, mas línguas que as pessoas conheciam, como o mandarim, por exemplo, mas que naquela igreja ninguém entendia o mandarim e por isso era necessário um tradutor de mandarim para poder fazer com que o dom seja entendido. Esse é o ponto. Paulo está colocando isso. Não é uma língua que as pessoas não entendam ou não possam entender, mas que aquele grupo não entende e aí precisa de um tradutor para aquele grupo. E Paulo fala, eu falo em línguas mais do que todos vocês. E de fato, Paulo falava muitas línguas. 3 ou 4 que nós temos quase certeza, né? Aramaico, que era a língua comum do povo judeu na época. Hebraico, que era a língua sacerdotal e dos fariseus naquele tempo para estudar as escrituras. Grego, que era a língua mais falada na época de Jesus no mundo, era a língua comum. Então, Paulo, pelas suas características de ser alguém que era judeu, então deveria falar a língua comum dos judeus. Alguém que entendia muito da Bíblia, do Antigo Testamento, então ele deveria falar o hebraico. Eles eram ensinados a ler a Bíblia em hebraico. E terceiro, Paulo, que era uma pessoa que viajava pelo Império Romano inteiro, e tinha que saber o grego, que era a língua mais falada naquela época. Bom, e por seu conhecimento das leis romanas e por ele ser um cidadão romano de nascimento, é bem provável que ele também tenha estudado o latim. Então, Paulo falava pelo menos 4 línguas. E de fato, então, ele tinha, não é que esse dom se manifestava mais nele do que nas outras pessoas, é que ele já tinha esse talento, vamos dizer assim, que ele usava como um dom para avançar o reino dos céus na terra. E ele falava mais do que todos os outros. Mas não adiantava nada para Paulo ir numa igreja como a igreja de Corinto, que falava grego, e ficar falando em hebraico. As pessoas não iam entender. Ele precisava falar na igreja de Corinto em grego, porque o dom, e aqui é o ponto que Paulo coloca, é utilizado para edificação da igreja. Portanto, o dom ele é usado para edificação da igreja. O dom não é usado para edificação de pessoas. Pessoas no sentido de me tornar ou tornar aquela pessoa que tem um dom uma pessoa mais famosa, com mais dinheiro, com mais poder ou com mais influência. O dom é usado para a edificação da igreja, para que o reino de Deus avance. E eu acho muito triste quando eu vejo que pessoas talentosas dentro da igreja têm transformado aquilo que poderia ser um dom em um mero talento, porque elas deixam de edificar a igreja para edificar a si mesmas. Que Deus nos dote de muitos talentos para que a nossa vida seja mais repleta, para que a nossa vida tenha mais sucesso, para que a nossa vida, para que a gente possa sustentar a nossa casa. Mas que nenhum dos nossos talentos
deixem de contribuir para o avanço do reino de Deus, tornando cada um dos nossos talentos em dons para o reino dos céus. E que Deus abençoe você.